É, Bom dia a todas, todos, todes. Estamos aí nessa nossa mesa da nossa especialidade. Queria agradecer a MB pela, pelo convite, né, pela possibilidade da gente estar discutindo um pouco temas que são muito importantes para a nossa prática. Bom, só ver como é que passa aqui, irmãos. Beleza, já foi falado, né? Então, meu mini currículo. E eu, assim como a doutora Brenda, eu não recebo financiamento de serviços públicos ou privados que possam interferir nos conceitos que eu venho trazer aqui nessa apresentação de hoje. Bom, o tema é atenção domiciliar, e a atenção domiciliar é uma questão muito ampla e que envolve conceitos que ao longo do tempo a gente foi amadurecendo até chegar em conceitos mais atuais de construção, né, do processo de cuidado. Mas eu acho que é importante a gente definir, né, dentro de uma lógica de evolução ao longo do tempo, que a atenção domiciliar ela começa como uma ideia de serviços diferenciados uns dos outros e que não tinham correlação entre si. Então, é o que está do lado de cá, né, do slide, à esquerda de quem vê, que seriam dois serviços diferentes, o serviço de atenção e o serviço de internação, né, e que não teriam correlação, obrigado, e que não teriam correlação entre si, a não ser numa lógica de referência e contra-referência, no qual a atenção domiciliar seria uma ação feita por serviços, em geral, ambulatoriais, como é o caso nosso da atenção primária, enquanto a internação domiciliar seria feita por serviços específicos, em geral, ligados a hospitais ou serviços de urgência, ou, em muitos casos, serviços de atenção domiciliar totalmente separados de qualquer outro ponto da rede de atenção e fazendo um cuidado que não era integrado nessa rede. Essas portarias que... Não sei se vocês veem meu... Não, vocês não veem, não. Mas essas portarias, a portaria 2529 de 2006 e a RDC número 11 da Anvisa, elas são portarias que definem essa lógica de atenção e internação domiciliar. A portaria 2529, ela não chegou a se consolidar porque faltava, e são dessas coisas que acontecem no nosso país, né? Faltava uma portaria para regulamentar a portaria, na verdade, faltava definir de onde que vinha o recurso, a dotação orçamentária, e isso nunca chegou a ser implantado de forma efetiva em termos de financiamento federal dos serviços. Enquanto a RDC número 11 da Anvisa é aquela resolução diretiva colegiada que até hoje ela é responsável por definir como devem funcionar todos os serviços de atenção domiciliar privados. Então, no âmbito dos home cares, a RDC número 11 da Anvisa, ela é ainda uma resolução vigente. Mas aí a gente evolui, né, para o lado de lá do slide, e hoje a gente tem essa percepção que existem alguns níveis de atenção domiciliar, mas que funcionam numa lógica de uma espiral do cuidado, ou de um cuidado integral e integrado, né, que é o programa Melhor em Casa, que foi fundado em 2011 por essas portarias que estão ali embaixo da figura da minha esquerda, né, da direita de vocês ali. Então, essa lógica de um cuidado integrado, ela perpassa a lógica da atenção domiciliar no âmbito do SUS. Bom, e essas portarias definem justamente isso que está aí. Então, o que nós temos? Nós temos a atenção domiciliar de nível 1, de nível 2 e de nível 3. A atenção domiciliar de nível 1
ela é realizada no nosso campo da prática, né, na atenção primária, onde estamos eu e a doutora Brenda. E a atenção domiciliar de nível 2 e de nível 3 é realizada por equipes específicas, as EMAD, equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, apoiadas pelas EMAP, equipe multiprofissionais de atenção domiciliar de apoio, e elas fazem a D2 e a D3. Pela definição, vocês vão ver aí que a D1 se destina a usuários com problemas de saúde e dificuldade, né, ou impossibilidade de irem a um serviço de saúde, mas que tenham uma demanda de uma menor frequência de cuidados e uma menor necessidade de recursos de saúde. E aí eu sublinho esse termo, que é o dentro da capacidade de atendimento das unidades básicas de saúde, que, se vocês pararem para pensar, é a coisa mais subjetiva que tem. Qual que é a demanda ou a capacidade de atendimento de uma unidade de saúde que fica em um território de uma comunidade aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou lá de Belo Horizonte, né? Qual que é a capacidade de atendimento em domicílio de uma equipe rural, de um município de 1.500 habitantes, com 900, 1.000 deles em zona rural e uma zona rural extensa? Qual que é a capacidade de cuidado domiciliar de uma equipe de saúde da família fluvial? Então, é subjetivo e, por isso, quem está no serviço da atenção primária procurou estabelecer critérios. Mas, enfim, então a D1 seria todo mundo que precisa de cuidado e não consegue ir num serviço de saúde, e aí, dentro da capacidade das equipes, e não se enquadrando em critérios de AD2 e de AD3, nós vamos ter a AD1, que é feita pelas equipes de atenção primária, equipe de saúde da família, principalmente, apoiadas pelo núcleo de apoio. Aí, até 2016, a gente tinha o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Isso já, mais recentemente, foi, digamos, desregulamentado, né, em 2017, 2018, e hoje nós temos o núcleo de atenção, de apoio ou de atenção à saúde, né? E aí a AD2, além de todo mundo que tem essa dificuldade, a gente ainda tem essa maior demanda de frequência de cuidados, uma maior demanda de recursos em saúde e uma demanda de um acompanhamento contínuo no período em que você está sob esses cuidados. E aí nós vamos ver os critérios que indicam, né, a D2, um pouquinho mais para frente aqui nessa nossa discussão, e a D3, além de tudo isso, quer dizer, você tem que ter um critério para a D2 e a necessidade de uso de equipamentos. Então, assim, lógico que ainda tem as questões de critérios de implantação e de formato de equipes que estão nessas portarias, mas basicamente esse é o conceito principal que essa portaria traz em termos de atenção domiciliar. Bom, passado um pouquinho nessa questão da legislação, né, queria trazer algumas reflexões. A primeira delas é que a atenção domiciliar é um cuidado que demanda excelência clínica. E quando nós estamos falando de excelência clínica, nós estamos falando de, ao mesmo tempo, aplicar as melhores evidências científicas, mas adaptar essas evidências para a realidade do domicílio. Então, significa você identificar, muitas vezes, cenários em que a melhor evidência não é a melhor evidência, vamos falar assim, né? Que não tem estudos suficientes e a gente vai identificar aquilo que vai estar mais próximo do que a gente considera ideal, mas, ao mesmo tempo, aplicar isso numa realidade de um domicílio que, muitas vezes, não te dá a condição de aplicar essa evidência da melhor maneira. E, junto disso, então, a gente vai ter que fazer isso baseado na maior possibilidade de entregar com excelência clínica, com qualidade, né, como a doutora Brenda falou, né, o médico de família é um clínico competente, o médico que está no domicílio tem que ser um clínico competente, né, seja no cuidado da criança, ao adulto, ao idoso, enfim.
Dois preceitos fundamentais que nós vamos nos ater de forma mais detalhada são esses aí: a segurança do paciente no domicílio e a transição do cuidado. E ali eu já mostro, de certa forma, o contexto no qual a gente vai ter que trabalhar com excelência clínica, com evidência científica, fazendo uma transição segura do cuidado e garantindo a segurança do paciente no domicílio. Esse aqui é o terreno da casa da pessoa que está sendo atendida. É uma adolescente com paralisia cerebral, e para você chegar na casa, você tem que subir aquela pequena rampinha ali, que na chuva você não sobe, mas também na chuva você não sobe a pé, dentro de uma não vou falar que é uma vila, um aglomerado, mas é como se fosse uma vila, um aglomerado pseudo-urbanizado, porque na verdade não deixa de ser um aglomerado, só que cercado por ruas, né? Então, a gente tem um desafio de trazer aquela evidência para cá e, ao mesmo tempo, garantir que essa paciente ela seja atendida com segurança e, quando ela for nos outros pontos da rede, que a transição do cuidado se dê de maneira adequada. Transição do cuidado tem a ver com rede de atenção à saúde. Então, a atenção domiciliar, ela está meio que no centro daquilo ali, né? Esse aí é um desenho esquemático da rede de atenção à saúde do SUS. Vocês podem ver aí que tem centro de promoção e prevenção, você tem unidade de pronto atendimento, você tem hospital, você tem centro de especialidades, você tem a UBS, né? Você tem o próprio SAMU rodando aí com a central dele, e aqui você tem a atenção domiciliar. E a atenção domiciliar acaba que, em muitos casos, ela vai enxergar, né, dentro dos pontos da rede, o melhor ponto. Mas transição do cuidado significa o seguinte: se o paciente saiu de um ponto da rede para ir para outro ponto da rede, é necessário que isso se faça com a garantia da transição das informações fundamentais para o cuidado. Existem ferramentas para isso, existem checklists para isso. Obviamente não é o tema, a possibilidade da gente discutir isso hoje aqui a fundo, mas vocês corram atrás, por favor, do conceito de transição do cuidado para entenderem que existem uma série de ferramentas que são fundamentais para que o paciente possa percorrer a rede de atenção com garantia desse cuidado. Segurança do paciente no domicílio, por outro lado, significa garantir de todas as maneiras meios para que esse paciente não seja vítima de iatrogenia, não seja vítima de uma falta dessa comunicação entre profissional de saúde e paciente. E se vocês forem nos hospitais mais comuns aí, tanto do setor público quanto do privado, vocês vão enxergar uma série de iniciativas no sentido de reduzir o erro por medicação, erro por problemas com acesso, problemas com ostomias, etc. E isso também pode e deve ser feito no domicílio. Essas duas fotos são fotos de prescrições que estão no domicílio, assim como nós teríamos prescrições, por exemplo, numa folha de prescrição de um hospital. Tá? Bom, o cuidado em atenção domiciliar, ele tem a característica de ser humanizado e adaptado. Humanizado no sentido da gente ter a capacidade de manter o paciente perto do lugar, no lugar que lhe é mais caro, que é onde ele mora, né, que vai lhe dar as melhores condições de autonomia. Então, atender em atenção domiciliar é a certeza de que nós estamos ampliando a autonomia do paciente, reduzindo a autonomia de nós, profissionais de saúde, médicos e outros. Só para a gente pensar, no CTI a gente controla até quantos ml de fluidos que o paciente recebe e quantos ele elimina, né? No domicílio, a gente não controla nem se o paciente vai fumar ou não vai consumir álcool ou não vai, enquanto ele está sob os nossos cuidados. Então, é disso que nós estamos falando, quando a gente fala desse cuidado no domicílio. Então, nós temos que entender que, para a nossa realidade, nós temos que trabalhar com a adaptação da evidência para a realidade. Aqui são dois exemplos de possíveis suportes de soro que a gente faz no domicílio, né?
seja usando um cabide ou usando um porta-retratos, né? E isso vale, por exemplo, nós temos colegas de atenção domiciliar que, para fazer uma cabeceira elevada, eles viram a cama ao contrário, e aí a cabeceira da cama serve de suporte para os 45 graus, ou muitas vezes um fio para ser um fio com um cabide, um prego para ser fonte da dieta, e isso aplicando a melhor evidência científica. Então, são essas adaptações do dia a dia que a gente faz, mas a gente não deixa de aplicar a melhor evidência científica possível. Vou falar um pouco daquilo que eu me propus lá no início, que são aquelas escalas para avaliação, né, de elegibilidade para atenção domiciliar de nível 1, que é essa da atenção primária. Nós temos pelo menos 4 escalas que já foram desenhadas para esse fim. Uma é essa escala de vulnerabilidade familiar. Então, embora nós estejamos falando de atenção domiciliar muito mais sob o ponto de vista clínico, essa escala avalia a vulnerabilidade das famílias, e ao avaliar a vulnerabilidade das famílias, a gente é capaz de construir uma percepção do cenário, né? Então, a gente usa sentinelas ali, que estão presentes nas fichas de cadastro dos agentes comunitários de saúde do domicílio. Em cima disso, a gente vai construir um score que define a vulnerabilidade das famílias de acordo com a soma de todas essas sentinelas de risco. Essa escala é muito boa para identificar a vulnerabilidade familiar, mas sob o ponto de vista de definição clínica de qual paciente, qual pessoa você precisa encaixar numa lógica de continuidade de cuidados clínicos, ela não é a melhor opção. Ela é uma excelente opção para avaliação de vulnerabilidade. Essa é uma escala que, a partir da definição da vulnerabilidade, você indicaria, né, uma avaliação mais profunda. Percebam que essa escala voltou, né? Não sei por que voltou, não. Essa escala, ela foi publicada na Revista Brasileira de Medicina de Família em 2019, e ela avalia, aí sim, do ponto de vista clínico, indivíduos que seriam foco do cuidado domiciliar no nível individual. Mas como ela é, na verdade, uma escala de escalas, aí vocês vão ver que tem a questão de polifarmácia, polimedicação, das atividades de vida diária básicas e instrumentais, da avaliação de mobilidade, né, da avaliação da dinâmica familiar. Então, assim, acaba que ela é uma escala de escalas. Ela não serve para você definir quem visitar ou quem visitar primeiro, mas ela serve para, a partir do momento que você realizou uma visita, você fazer uma análise aprofundada e suficiente para você determinar uma frequência e intensidade do cuidado. Então, a partir do momento que você faz a classificação por scores, esses scores ali, dando um exemplo, né? Se tem mais de 85 anos, você dá 2 pontos. Depois, multimorbidade, você dá mais 2 pontos. Ou se está descompensado, mais 5. E aí, na somatória desses pontos, você vai criar um score, e a partir desse score você vai definir uma frequência de cuidados. A terceira escala é uma escala específica do idoso, ela foi desenvolvida lá em Ouro Preto, e ela usa uma lógica de classificação do Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital da Aeronáutica dos Afonsos, mas utilizando os critérios, que é essa primeira coluna aqui, os critérios do caderno de atenção básica à saúde da pessoa idosa. Então, a partir do caderno foram definidos quais seriam as sentinelas, e a partir dessas sentinelas a gente faz uma pontuação de acordo com aquilo que está presente em relação à atividade de vida diária básica, instrumental, cognição, Framingham, para risco cardiovascular, lesão de pele, estado nutricional. Aliás, lesão de pele, né, hoje é lesão por pressão, né? Melhor a gente usar esse termo. Estado nutricional, incontinência urinária, avaliação do humor e funcionalidade familiar, e a partir desses scores, a gente também define uma periodicidade do cuidado e uma intensidade do cuidado com a frequência de cada profissional de saúde. Ela tem como vantagem de ser também uma escala mais voltada para a parte clínica,
ela é uma escala que te ajuda a definir o cuidado inicialmente, mas ela também não é uma escala que você vai conseguir simplesmente aplicar a partir do prontuário do paciente ou da ficha de cadastro. Então, para quem estiver fazendo atenção domiciliar, essa é uma ficha que geralmente a gente vai construir a partir do momento que a gente faz uma visita. E tem algumas coisas aqui que são desafios para a gente. E, por fim, tem uma escala que é um acróstico, né? ABCDE, Autonomia, Base Social, Cuidador, Doenças, Especialidades. Também foi desenvolvido por um serviço de formação em atenção primária, que é o Serviço de Residência do Hospital Municipal de Lomberens. E aí vocês vão perceber que essa é uma escala que ela vai pontuar de acordo com isso. Então, a autonomia, se a pessoa é dependente ou independente, a base social, se existe um risco social ali, ou vulnerabilidade social, se o cuidador está disponível, se existe, qual que é o perfil de doença. E a atenção domiciliar, nesse aspecto, ela se aproxima muito do cuidado paliativo, porque trata-se de uma prática de cuidados que depende menos do CID que a gente dá para o paciente, então menos do diagnóstico e mais de como aquele diagnóstico afeta a funcionalidade, né? Então, assim como nos cuidados paliativos, a gente tem uma discussão que é muito mais voltada para a funcionalidade do que para o diagnóstico, na atenção domiciliar, da mesma forma, a funcionalidade é o principal critério de definição da necessidade de cuidado ou não. Mas, enfim, e se existem outros serviços ou outras especialidades que estão dentro do cuidado? E aí, de acordo com essa pontuação ali, a gente faz um somatório, mas essa é uma escala que, apesar de ser uma escala mais simples que as demais, ela não define periodicidade de cuidados. Em geral, ela é muito mais usada para você priorizar quem que você vai visitar. Então, assim, a partir dessas informações mais simples que o ACS pode te dar, a maioria delas, né, o agente comunitário de saúde, você consegue priorizar quem que você vai visitar primeiro e quem que você vai visitar depois do ponto de vista individual, mas uma vez realizado essa visita, o cuidado, então, vai ser determinado por outras. Essas 4 escalas, gente, nenhuma delas é de definição de Ministério da Saúde ou de secretarias, mas todas foram criadas no âmbito da atenção primária, por serviços de formação ou não. Então, nós temos uma escala que é de universidade, 2 que são de serviço de residência, e uma que foi feita por profissionais do próprio serviço, sem vínculo com a formação. Mas, em geral, são escalas que são feitas a partir de uma necessidade. Da necessidade dos profissionais que estão lá na ponta do serviço, ou que estão em serviço de formação, graduação ou pós-graduação, né, residência em medicina de família, estabelecerem critérios para realizar visitas. Então, isso é muito o que a gente faz no nosso dia a dia. Só antes de prosseguir, eu queria abrir um parêntese para falar que, para quem, né, já que nós estamos num congresso para médicos gerais, né, e a nossa lógica é formar ou apoiar da melhor forma possível o trabalho de vocês. As escalas são ótimas para vocês começarem a pensar e conseguirem planejar e organizar um processo de cuidados, mas a partir do momento que a gente conhece a nossa comunidade, que a gente conhece a nossa população, né, doutora Brenda, a gente consegue passar a organizar o cuidado de acordo com a lógica que é única, né? A nossa realidade vai sobrepor o uso das escalas. Então, as escalas são ótimas ferramentas para ficarem ali na prateleira até o momento que a gente precisar de usar, e uma vez que a gente usou, é lógico que a nossa avaliação clínica ela supera qualquer avaliação específica de escalas. Mas são bons instrumentos. Bom, voltando lá para as portarias do Ministério da Saúde, então tudo que eu falei aqui até agora é AD1, essas 4 escalas. Primeiro nível de atenção, AD1, realizado por profissionais de saúde vinculados à atenção primária, seja equipe de saúde da família ou outros formatos de equipe, tá? E aqui agora, aí são as portarias. Eu gosto de trazer esse slide do antes de 2016 e do depois de 2016, porque o antes de 2016 ajuda vocês a entenderem para que foi desenhada a atenção domiciliar. Então, inicialmente, a atenção domiciliar das portarias, né, de 2011 e de 2013, 2011, 2012, 2013, até a 963 de 2013, elas definiam esses critérios. Então, assim, para que você tem AD2? Para que você tem que
sair da atenção primária, sair do saúde da família ou da alta do hospital e chamar uma equipe específica de cuidado domiciliar, um SAD, uma EMAD, né, uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar que está sediada num serviço de atenção domiciliar, para lesões complexas ou drenagem de abscesso, para monitoramento frequente de sinais vitais ou demanda de laboratório frequente, para adaptação do usuário, aquilo tudo ali, então órteses, próteses, sondas e ostomias, né? E aí percebam, é para adaptação, não significa que um paciente com traqueostomia ou com gastrostomia, ele vai ficar o resto da vida no SAD, mas enquanto o paciente, o cuidador estão se adaptando, né, a questão de limpeza, de troca, de higiene, de aspiração ou do uso da gastrostomia para alimentação, por exemplo, você vai estar dentro do serviço de atenção domiciliar. A partir do momento que o cuidador está capacitado, que a equipe é capaz de fazer esse cuidado, que a cuidadora, a família, o próprio paciente é capaz de fazer esse cuidado, aí a equipe de atenção primária ela pode assumir esse paciente. No pós-operatório imediato, para reabilitação, até que o NAS ou o serviço de reabilitação ambulatorial ele tenha a capacidade de fazer esse cuidado, na necessidade de limpeza de vias aéreas para higiene brônquica muito frequente, no recém-nascido baixo peso, cuidados nutricionais, cuidados paliativos e o grande carro-chefe da AD2, que é medicação intravenosa subcutânea muscular por um tempo pré-definido, que aí é a lógica, a estratégia do quê? Da gente pegar o paciente que está em antibiótico terapia no hospital, em vez de ele ficar 10 dias no hospital ocupando o leito e respirando bactéria de hospital, ele, a partir do momento que ele tem uma estabilização clínica, ele pode terminar a antibiótico terapia no domicílio. E aí você deshospitaliza, você aumenta a sua capacidade da sua rede de atenção à saúde, você protege o paciente das bactérias do hospital, da infecção hospitalar e da iatrogenia que o hospital pode trazer, e você ganha em humanização e em custos. Tá? Então, esse é um grande carro-chefe do que se pensou para a AD2. Depois de 2016, se resumiram aqueles critérios nesses 4, mas é importante vocês conhecerem aqueles critérios. Então, o que é a AD2 a partir de 2016? Agudas ou crônicas agudizadas, que tem uma demanda que ultrapassa a capacidade da equipe. Crônico-degenerativas, então, paciente de doença crônica, mas que tem uma demanda de cuidado que ultrapassa a capacidade da equipe de atenção primária. Cuidados paliativos e baixo peso. E o que define a AD3? A AD3 ela é definida pela necessidade de cuidados no domicílio, ou seja, aqueles critérios de AD1 e de AD2, e além disso, o uso de equipamentos ou agregação de procedimentos. Equipamento, ventilação mecânica, concentrador de oxigênio. Procedimentos, paracentese de repetição, nutrição parenteral, transfusão sanguínea. Então, realizados no domicílio. E aí isso é feito por equipe específica de atenção domiciliar, não é mais do âmbito da atenção primária, embora tanto para atenção primária, tanto para cuidados paliativos quanto para outros cenários, em muitos casos onde você não tem SAD, quem vai acabar assumindo é a atenção primária. Caminhando para o final, reforçar que esses serviços de atenção domiciliar acabam sendo um observatório da rede de atenção à saúde, porque se você tem contato com o hospital, se você tem contato com a UPA, se você tem contato com a urgência, com a atenção primária, com a reabilitação, você está olhando para todos os lados. E ao olhar para todos os lados, o serviço de atenção domiciliar acaba que ele sabe o que funciona e o que não funciona. Fazer uma propagandazinha dos nossos materiais da sociedade, né? Nós tivemos uma discussão muito recente sobre atenção domiciliar e Covid-19. Nós temos recomendações da sociedade para atenção primária durante a pandemia e nós lançamos, especificamente, junto com a Associação Brasileira do Serviço de Atenção Domiciliar, recomendações conjuntas para a atenção domiciliar no período de pandemia. Nós saímos da pandemia, embora, né, a gente já tenha visto, inclusive aqui no Congresso, que a Europa está preparando um vírusinho novo para a gente, né, eles estão incubando lá de pouquinho, mas, enfim, se a gente voltar a ter alguma emergência sanitária, nós fizemos essas recomendações baseadas na evidência melhor disponível que tem, inclusive o caderno da SBMFC é baseado, né, em perguntas PICO, e aí são referências interessantes vocês buscarem. Para além da clínica, falar que a atenção domiciliar tem a ver com critérios de vulnerabilidade, e aí essa vulnerabilidade, essa é uma foto que ganhou o prêmio no concurso internacional do World Hospital at Home Congress.
e que é justamente uma foto que descreve o cenário de vulnerabilidade, né? Então, a gente atua nesses cenários. E fazer 2 convites, já que meu tempo está se esgotando. Primeiro, um convite ao diálogo, se vocês quiserem conversar comigo. Não é propaganda de youtuber pedindo likes, ative o sininho e se inscreva no canal, mas ali tem muito material interessante. Se vocês quiserem, a gente pode continuar esse diálogo lá no YouTube. E, meu último slide, falar para vocês que está sendo lançado agora, em novembro, o Tratado de Atenção Domiciliar. É uma iniciativa da sociedade brasileira, 188 capítulos, mais de 350 autores diferentes, né? 14 sessões. Então, assim, ela traz tudo que a gente tem em termos de atenção domiciliar, desde a parte mais de legislação, passando por profissões, passando por procedimentos, por ciclos de vida, pelas questões clínicas mais comuns. Então, fica o convite para quem tiver interesse em se aprofundar ou estiver atuando diretamente com atenção domiciliar. O nosso tratado já está aí na pista. Se vocês procurarem tratado de atenção domiciliar, vocês já acham nas livrarias. Obrigado, pessoal.